Livro de Gênesis. Capítulo 1. A criação dos céus e da terra. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra sem forma e vazia. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A criação da luz. Versículo 3. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Versículo 4. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. A criação da expansão, firmamento. Versículo 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento. E separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Versículo 8. Chamou Deus ao firmamento céu. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. A separação entre a terra e os mares. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. E apareça o elemento seco. E assim foi. Versículo 10. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. A criação da vegetação. Versículo 11. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente. E árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente, sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies. E árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Versículo 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. A criação dos luminares. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Versículo 15. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Versículo 16. Deus, pois, fez os dois grandes luminares,
o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Versículo 17. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra. Versículo 18. Para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Versículo 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. A criação dos seres aquáticos e das aves. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes. E voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Versículo 21. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Versículo 22. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares. E multipliquem-se as aves sobre a terra. Versículo 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. A criação dos animais terrestres. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies. Animais domésticos, répteis, e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Versículo 25. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. A criação do ser humano. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A bênção e o domínio concedidos ao ser humano. Versículo 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. A provisão de alimento para o ser humano e os animais. Versículo 29.
Disse-lhes mais: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Ser-vos-ão para mantimento. Versículo 30. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. A conclusão da criação tudo era muito bom. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto.